Olá a todos e a todas! Bom dia! Hoje é o melhor dia das nossas vidas e estamos ao vivo. Oba! Maravilha! Estamos vivos para estarmos aqui, conectados, conectadas. Bom dia, Rê! Bom dia, Samuca! Como foi o final de semana de vocês? Como estamos? Espero que tudo bem e que essa semana comece aí com o pé direito. Bom dia, Lemi! Bom dia, minha prima! Como é que você está? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, hoje nós vamos falar do ponto cego. André, o que é isso, ponto cego? Muitas vezes, né, na nossa vida a gente faz escolhas, né, ou deixa de fazê-las, né, e a gente fica num ponto turvo da nossa vida. A gente fica ali como se a gente estivesse atravessando um deserto, né? Quem aqui que nunca atravessou um deserto? Só como que a gente atravessa o deserto? Porque faz toda a diferença, né? Como que a gente atravessa o deserto? Faz toda a diferença. Se eu não atravesso o deserto como um lugar de conhecimento, de aprendizado, se eu atravesso o deserto me lamuriando, lamentando, xingando, brigando, lutando, eu não vou absorver as lições que aquele deserto tem para me ensinar. É impossível que eu absorva, porque eu estou colocando a minha energia não na solução, não no aprendizado, não na sabedoria que aquela noite escura, que aquele momento ali vai me trazer. Eu estou em raiva, eu estou em ódio, eu estou no vitimismo, eu estou me sentindo a pior criatura da face da terra, né? E quem não passou, gente? Todos nós passamos muitas vezes por muitos desertos. Só que nas escrituras tem vários exemplos, né? Jesus Cristo, quando ele precisava, eu vou começar algo novo, eu vou agora abrir, né? Porque antes ele falava, não é a hora, eu vou me abrir agora para a minha missão, eu vou falar para todos, eu vou começar a mostrar, né, aqui eu vim, qual que é, o que eu tô fazendo aqui de verdade. Ele foi pro deserto, ele foi se refazer, né, ele foi meditar, ele foi alinhar ali, né, se alinhar mentalmente, emocionalmente, porque o que ele tinha que enfrentar era muito árduo, era muito duro. Nós sabemos bem o que Jesus enfrentou, né? Paulo, que era Saulo, que perseguia o Cristo, né, que perseguia, quando na estrada de Damasco lá veio aquela luz imensa e que ele perdeu a visão, porque ele já estava cego, ele estava extremamente no ponto cego, perseguindo Jesus, né? Apedrejou Estevão, porque Estevão seguia o Cristo. E aí Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento que ele ficou com a cegueira física, foi o momento de mais lucidez que ele teve. Porque dali em diante, ele começou a perceber o tamanho do equívoco dele. E aí sim, né, ele pôde voltar a enxergar. E para onde que ele foi logo depois? Para o deserto. Para o deserto, para meditar, para estudar as escrituras, que até então ele malhava, ele ralhava, né? Ele não era assim por mal, ele estava defendendo a crença dele ali com unhas e dentes, até com a morte ali do Estevão, de quem mais precisasse, né? Se fosse preciso, se fosse necessário ali para ele trazer a ordem, mas aí ele se abre, os olhos dele se abrem, né, para a vida espiritual, para a verdadeira vida, e ele entende o seu equívoco. Só, gente, que você não consegue ser aprovado, ser aprovada naquilo que você não é testado, testada. Nós passamos por desertos que é um momento, às vezes, duro das nossas existências, mas é um momento para a gente praticar a sabedoria, a humildade, para a gente ampliar a nossa visão. Se eu ficar aqui só no físico, eu vou ficar igual o Paulo estava lá antes dele ser Paulo, né? O nome dele é Saulo de Tarso, né? Eu vou ficar emaranhada, eu vou ficar em luta, eu vou ficar em ódio, eu vou ficar querendo matar.
né? Claro que não é literalmente, né? Mas eu vou querer matar aquele problema e não vou querer aprender com ele, né? Então, às vezes a gente precisa de um pouquinho de distância, a gente precisa de respirar, a gente precisa de ampliar a nossa percepção, ampliar aqui, ó, esse chakra frontal, que é o nosso terceiro olho, a nossa glândula pineal, para que a gente veja, peraí, o que isso quer me ensinar? Por que eu tô nisso? Quais foram as escolhas que eu fiz dessa e outra vida que me trouxeram para esse caminho? E o que eu posso fazer para sair desse caminho com leveza? Se eu fico me debatendo, se eu estou numa areia movediça, eu fico me debatendo, o que acontece? Gente, aqueles filmes que nós assistíamos, né? Ainda às vezes assistimos, né? Principalmente os filmes da nossa infância, tinha muita areia movediça. Nos filmes da minha infância, nossa, eu vi demais. Quando a pessoa se debate, mais ela afunda, né? Se debater em areia movediça é fazer um movimento para que aquilo vá sugando. Então, a gente não fica se debatendo. Eu sei que tem hora que é muito difícil, mas na hora que você estiver ali numa maior adversidade é que é hora de refletir. Porque se você entra naquela luta lá com a areia movediça ou com a luta no furacão, você não raciocina direito. E as suas escolhas podem não ser as escolhas mais assertivas. Então, respirar tá um caos. André, mas eu não dou conta nem de respirar, tô com aquela respiração curtinha e ofegante. Essa respiração não vai te deixar raciocinar. Essa respiração curtinha e ofegante, essa respiração vai cansar, vai drenar a sua energia, né? Vai te colocar naquele estado de luta e fuga. E ali você não consegue raciocinar. Porque ali é ou luta ou foge, né? Então, pra gente buscar a melhor solução, a gente precisa estar em estado de pacificidade interna, mesmo que do lado de fora as coisas estejam todas pegando fogo. Mas aí eu vou fazer a melhor escolha, né? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. E sempre quando eu faço uma escolha, gente, eu vou ter que fazer uma renúncia, né? Se são duas coisas, podem ter mais opções. Eu faço escolha dessa, né? Aqui da minha mão direita, do que tá na minha mão direita, eu vou renunciar ao que está na esquerda. Então, quando a gente vai fazer escolhas, né? Se a gente faz escolhas impensadas, se a gente faz escolhas no piloto automático, o que não pode vir de resultado dessas escolhas, né? André, o que eu posso fazer para fazer boas escolhas? Primeiro é estado, né, de flow, estado de pacificidade interna, mesmo que do lado de fora as coisas estejam pegando fogo, né? Você não pode estar ali conectado com o ponto cego. Eu vou contar uma coisa para vocês, de um exemplo aqui de uma constelação minha, quando eu estava lá no banco ainda. Tudo que acontecia no banco eu achava que era contra mim. Eu estava no estado de vitimismo. Tudo que acontecia, né? O presidente espirrava, era para mim. Tudo que acontecia. Imagina uma pessoa viver no estado de luta ou fuga dessa, né? Aí era por isso que cabelo caía, pele toda estourada de dermatite atópica, e em vários médicos nada não melhorava, né? Porque era um estado emocional crônico, degenerativo, né? Sempre naquela ansiedade, naquela tristeza, né? Naquela preocupação, né? Enxaquecas constantes, já enxaqueca fazia parte da minha vida. Então, aí eu fui constelar, né? E uma amiga, a Liliane Pedrosa, me constelou. E aí ela colocou essa situação lá da empresa, né? Do banco onde eu trabalhava. E o banco sorria pra mim. E o banco tava totalmente de boa. Eu falei, que é isso? A pessoa que tava representando ali, eu falei, gente, que cinismo é esse? Depois eu fui entender aquela constelação, depois de algum tempo, né? Não era contra mim. Eu é que não dava mais conta daquele espaço, eu é que já não estava mais cabendo naquele lugar. Eu tinha uma outra missão em outro lugar, mas para o banco eu estava tudo bem, o banco sorria para mim. Eu era bem-vinda no banco, tanto é que quando eu fui pedir minha exoneração, né, quando eu fui pedir conta para eu sair, eles não acreditaram. Meu chefe imediato, ele falou assim, não é possível, não é possível. Eu tenho planos para você. Mas
não era assim que eu via. Por quê? Porque eu estava com um olhar cego. Era tudo dentro de mim e eu achava que era tudo do lado de fora, gente. Vocês entendem? Era tudo comigo, era como eu sentia, como eu percebia. Eu estava no ponto cego, eu não enxergava a realidade. Que aquilo ali estava tudo bem, mas não era comigo, era a minha vida que já não estava mais. Aquele ciclo para mim estava fechando. Não era contra mim, era a meu favor. A vida que eu vivo hoje, quantas oitavas eu subi, eu faço o que eu gosto, eu amo o que eu faço. A minha pele não tem mais ferida nenhuma. O meu cabelo nunca mais caiu daquele jeito. Eu nunca mais fui no Mater Dei tomar injeção na veia para enxaqueca. Então, gente, às vezes a gente está no ponto cego, às vezes a gente está na luta. O que eu precisava? Eu só precisava de ânimo, de coragem para sair daquele lugar, porque era um emprego público, federal, concursado. Quantas pessoas não querem entrar no concurso? Eu ficava, não, e eu vou querer sair? Mas graças a Deus eu tive coragem. E hoje eu tenho uma vida muito, muito boa, porque eu estou no meu lugar, na minha missão, entende? Não que o banco não seja bom, é ótimo. Mas para mim o ciclo se fechou, eu tinha outras coisas para fazer. Eu abracei antes de reencarnar uma missão, eu tinha que cumprir, senão eu ia ficar em adoecimento mesmo. Se eu ficasse lutando com aquilo, eu ia sair de uma forma ou de outra, porque eu ia adoecer, eu ia ficar encostada, né? Quando fala assim, né? Então, às vezes a gente fala ponto cego e às vezes a gente não conecta. Eu tô te contando para vocês essa minha experiência porque eu estava num ponto cego e com muita luta, com muita dor, né? E eu senti essa dor na minha pele, no meu corpo. O corpo fala, gente, só que a gente não escuta, né? A gente remedia, eu ia lá, tomava um Sumax Pro. Quando o Sumax Pro não fazia mais efeito, eu ia para o Mater Dei, tomava injeção na veia. O Mater Dei é um hospital aqui de Belo Horizonte. Né? Eu ficava pensando, o que é? Será que é falta de vitamina? Que o meu cabelo caía sem parar? Era falta de alegria, era falta de contentamento, era falta de coragem de mudar a minha vida. E quando eu enxerguei isso, eu falei, opa, não é isso. Não é isso que eu quero pra mim. Eu tô caminhando pra morte. Eu sou uma pessoa da vida, eu quero viver muitos anos. Né? Eu quero viver muitos anos com muita saúde. E aí eu honrei a minha vida e fiz outra escolha. Então, qual é o seu ponto cego? O que você não está vendo, que você precisa enxergar? O que está te consumindo, te matando aos poucos, dia a dia, que você não olha para isso, como eu não olhei muitos anos, como eu não tinha coragem, até que eu percebi, porque realmente, nem sei se a palavra certa é falta de coragem, é porque eu realmente não estava entendendo que aquilo estava me levando para o menos, não era aquilo que eu tinha que fazer. Sim, Samuel, a constelação foi muito importante porque ela ampliou a minha visão. Não é contra mim, não é o banco. Sou eu. Sou eu que estou no lugar errado. Quem tem que caminhar na minha vida, quem tem que fazer as minhas escolhas, sou eu. Eu estava, como eu já falei para vocês em outras oportunidades de bate-papo nosso aqui, eu peguei uma escada e coloquei numa parede e fui subindo nessa escada. Quando eu cheguei lá em cima, eu olhei e falei assim, eu tô na parede errada. Não era aquela parede que eu queria para minha vida. E aí eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que fazer uma escolha. E toda escolha traz uma renúncia, porque se eu escolho isso, eu vou ter que renunciar a isso. E aí eu precisei me preparar, né? Não foi tanto tempo assim, quem me conhece sabe, para fazer essa escolha. E eu falo com vocês, bom dia, Si, bom dia todo mundo que entrou aí depois, Lulu. Sejam todos e todas muito bem-vindas, que bom estar aqui com vocês. Então, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, uma das melhores, né? Eu tenho muitas boas escolhas, graças a Deus, mas foi uma das melhores escolhas de ter eu abri mão daquilo que parecia a coisa mais sólida na minha vida, né? Que é o emprego público federal. Não era. Aquilo foi ótimo, sou hiper, mega, max grata, sou muito grata mesmo, fez parte da minha vida, me tornou uma pessoa muito melhor do que eu era, eu aprendi muito durante 16 anos, mas o ciclo terminou. E aí eu saí desse ponto cego e comecei a enxergar
o que eu realmente queria. E aí foi uma virada de chave de 180 graus, porque eu saí de um ponto e estou no outro ponto, entende? Agora eu cuido de mim, eu cuido das pessoas, eu auxilio pessoas. Eu achava que lá eu auxiliava, mas era só um atendimento, eu não fazia diferença nenhuma na vida daquelas pessoas. Eu estando lá, eu não estando, ia ter alguém para atendê-las do mesmo jeito. Hoje o meu atendimento faz diferença na vida das pessoas. E aquela constelação que eu fiz lá atrás me mostrou exatamente qual era o ponto que eu não estava vendo, qual era o meu ponto cego. Era a janela, a escada que eu subi, eu coloquei a escada numa parede errada. Era só isso, eu só coloquei a escada na parede errada e tô subindo a escada, tô subindo. Cheguei lá em cima e falei, opa, por que eu tô sofrendo tanto para subir essa escada? Dá outro exemplo, eu atendi recente uma senhora, já com os filhos criados, todos adultos, já tem netos e tal, e ela se sentia muito triste, porque a escolha que ela fez de vida, para a vida dela, foi uma escolha muito pesada. Realmente foi uma escolha muito pesada, com muito sofrimento. Mas ela tinha um alvo. Ela fez uma escolha com um objetivo. E o objetivo, apesar de todo o sofrimento dela, foi cumprido à risca. Os 3 filhos formados, bem formados, sabe? Todos trabalhando, todos bem assim de vida. Mas como foi uma escolha que trouxe muito sofrimento para ela, ela estava ainda apegada àquele sofrimento, apesar daquilo já ter passado, né? E aí nós fomos conversando, ela constelou, e na constelação eu falei, mas aqui, qual que era o seu objetivo? Esse. E aí, o objetivo foi atingido, com sucesso, êxito. Você conseguiu o que você queria, tudo bem, foi uma escada difícil, tortuosa, numa parede bem acidentada, né? Aquelas paredes chapiscadas que a gente vai passando e vai machucando e tal. Mas o objetivo foi atingido, você não precisa mais ficar nessa escada e nem nessa parede. Inclusive essa parede já ruiu, essa parede não existe mais. Gente, ela levou um susto e ela abriu um sorriso. E hoje ela tá outra pessoa. Entende? Era um ponto cego. Ela ainda estava vibrando no passado, ela ainda estava lá conectada com aquela parede chapiscada, com aquela escada tortuosa, com aquela dor que ela passou para fazer aquele caminho. Ela não comemorou o sucesso, ela não estava vendo que aquele empreendimento dela, mesmo tendo sido tão árduo, tinha dado certo para o que ela queria, que era o objetivo, né? E que ela não precisava mais ficar naquele sofrimento. Gente, foi tão assim, abriu tanto a mente dela, ela falou, que ela estava com uma demanda lá, judicial, e ela conseguiu, saiu para ela mudou a vibração dela. Gente, tudo é energia. Tudo é energia. Quando a gente luta contra isso, a gente perde insights poderosíssimos pra gente seguir de forma mais leve. Tem desafio? Tem, lógico que tem. Isso aqui, né, se eu ficar mantrando o dia inteiro, Om Mani Padme Hum, se eu ficar mantrando Om Ganapataye Namaha, né, que é do Senhor Ganesha, abridor, né, de caminhos e tal, eu vou ter mais leveza, eu vou estar conectado com a vibração mais alta, ótimo, mas eu vou ter desafios, porque é escola. Entendeu? Eu só vou ser aprovada naquilo que eu fui testada, eu vou passar por testes. Isso pra mim é óbvio, é um jogo, né? Quando a gente tá jogando Atari nem existe mais, né, gente? Tô revelando aqui a minha idade, olha pra vocês verem, socorro, né? Mas quando a gente tá naqueles joguinhos, cada fase não tem às vezes um monstro maior, um desafio maior, às vezes tem que pensar mais, se é um jogo muito intelectual e tal. Hoje tem muitos tipos, né? Na minha época era telejogo e videogame só. Então, isso é normal. Por que a gente sofre tanto? A gente está avançando, a gente está subindo oitavas, a gente está crescendo, a gente está aprendendo mais ainda daquele jogo, entendeu? Vamos logo fazer o que tem que ser feito, aprender quais são as regras do jogo. Vou estudar antes, né? As regras são assim, eu estou entrando numa empresa nova, qual que é a cultura dessa empresa? Eu aceito? Aceito. Tá bom pra mim? Tá bom. Tá de acordo com os meus padrões éticos, da minha forma de pensar, sentir e agir? Ou eu vou entrar num lugar que eu vou ficar sofrendo todo dia, que eu vou ficar reclamando todo dia, né? Eu tô lá numa relação de namoro, de marido, de mulher e tal. Tem a ver comigo e tal? Não quer dizer que são iguais não, né, gente? Nem os dedos da mão são iguais, nem gêmeos, né? Si?
Nem gêmeos são iguais, né? Nem gestados da mesma mãe, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, nascidos no mesmo dia, na mesma hora. Isso não existe, né? Mas similares, pessoas que têm ali a mesma forma de ver a vida. E claro que vão ter divergências uma e outra, mas aquilo dá pra gente né, juntar, aceitar. Eu aceito você do jeito que você é, você me aceita do jeito que eu sou, e a gente, né, faz aqui uma parceria de vida e nós vamos seguindo juntos, né? Então, mas aí se você pega uma pessoa que é totalmente diferente, tinha aquela frase, né, que eu escutava muito antigamente: os opostos se atraem. Não, gente. A gente atrair com o oposto, se você é do sol e o seu marido é da lua, né? Se você é do dia e a pessoa é da noite, vai ter conflito. A menos que vocês tenham muita maturidade para escolher fazer um caminho do meio ali, a gente fica ali no crepúsculo junto, você fica um pouquinho comigo antes do crepúsculo ali, das 6 horas da tarde, da virada, e eu fico com você até mais um pouquinho ali, até tal hora da noite, assim, antes da meia-noite ali, né? Antes do lobisomem uivar. A gente faz acordos muito claros, muito objetivos. Vai ter briga, vai ter conflito, vai ter discórdia. E por que a gente faz essas escolhas sabendo que a chance de não dar certo é altíssima? Por que a gente não analisa as coisas antes? Por que a gente entra assim de sola para sofrer? Né? A gente pode escolher. Ah, mas aí eu não estou escolhendo a pessoa. A gente precisa entender onde que nos cabe, onde não nos cabe. Você tem a vida que você tolera. Quando eu tava lá no banco, eu tava na vida que eu tava tolerando. Cheia de ferida no corpo, cheia de dermatite atópica. Tinha vez que o cabelo caía todo, tem uma vez que esse lado aqui do cabelo caiu todo, gente. Ficou só o lado de cá. Não tinha, esse lado aqui, o pouquinho que ficou, não tinha força para ficar para baixo, ficava para cima. Vocês imaginam que cena? Né? Enxaqueca, amanhecia com o olho todo inchado. Essa vida eu nem lembro mais, assim, eu lembro que eu tô contando aqui pra vocês, mas eu não me vejo mais nesse lugar. Parece que era uma outra pessoa e era, né? Só que a gente vai evoluindo. Se eu tivesse ficado agarrada lá, aquele apego, porque é um emprego público, porque eu estudei pra passar e tal. Gente, mas eu tenho cérebro, eu tenho mão, eu tenho pés, eu posso trabalhar. Eu podia fazer outra coisa, né? A minha mãe, quando ela foi casada com meu pai, né? Meu pai foi o único namorado da minha mãe. Ela veio do interior, conheceu meu pai aos 17, casou aos 19. E quando eles se separaram, ela tinha 33 anos. Eu tinha sido o único namorado, o único homem da vida dela. Ela não morreu. Ela adoeceu, sim. Né? Ela adoeceu mentalmente, emocionalmente. Mas ela não morreu por causa disso. Apesar de ter sido o único namorado dela. O casamento não deu certo. Aí ficar insistindo, né, naquela luta e fuga, sendo pior para eles, para os dois, pior para os filhos, né, que viam aquela discórdia. Então, gente, a gente precisa ser mais maduro nas nossas escolhas e escutar o corpo. Quando o meu corpo tava lá todo ferido, cabelo caindo, né, eu ficava pensando, o que será? Por que será, hein, gente? O que era, hein, que não tava bom? Meu emocional, que estava abaladíssimo, destruído, né? Então, o corpo, ele é um velho ancião. Ele é muito sábio. E o corpo vai dar sinais, cedo ou tarde, o corpo vai dar sinais, né? Quando a gente começa a adoecer, tem alguma coisa ali que não está curada, que não está boa, que a gente precisa olhar para aquilo, né? Só que a gente fica na mente. Gente, a mente, escreve essa aí para vocês guardarem para a vida. A mente é uma jovem aprendiz. A mente mente. A gente precisa ouvir o corpo, a sabedoria do corpo, desse nosso velho ancião. Ficar na mente, embotado na mente. Ficar preso no ego, presa no ego. O ego, ele vai querer te proteger, mas nem sempre ele sabe o que é melhor. O ego tem medo do novo. O ego vai querer ficar no morninho, no quentinho, mesmo que aquilo seja uma poça de merda, que tá quente ali, a gente tá ali naquele lugar, naquela lama, mas tá quentinho aqui, eu vou ficar aqui, eu tenho medo. Às vezes a gente precisa de olhar pro medo e falar assim, olha aqui para onde nós estamos, olha aqui, não tem condição disso aqui mais, vamos embora daqui, eu vou te dar a mão, você me dá a mão e nós vamos com medo mesmo, nós vamos juntos.
ouça o corpo vai te dar sinais. O seu estômago vai doer, vai começar a ter azia, má indigestão, tem hora que não desce, né? A garganta começa a ter problema de tireoide, eu não falo as coisas, eu tô engolindo sapos, né? Eu espero que você não espere adoecer, esses sintomas físicos virem para você tomar as melhores decisões, mas às vezes a gente fica naquele ponto cego, a gente não consegue ver, e aí a gente precisa ouvir a sabedoria do corpo, a sabedoria da alma, colocar a mão no coração, né? Respirar, meditar, né? Sair desse estado assim, daquela mente acelerada, porque nessa mente acelerada aqui, a gente não consegue as melhores soluções, a gente vai conseguir aquelas soluções de rompante do cérebro reptiliano que eu tanto falo aqui para vocês, que é o da luta e da fuga. A gente precisa pensar com esse aqui, o nosso gênio, o neocórtex. Eu só consigo chegar aqui se eu tiver, como eu estou com vocês aqui agora, regulada, né, tranquila, em bem-estar, em plenitude. Aí sim eu consigo raciocinar com o meu gênio, que é o meu neocórtex. Se eu tivesse aqui ansiosa, meu Deus, nervosa, se eu não tivesse com tanto prazer de estar aqui, aí sim eu poderia estar com o meu sistema de luta ou fuga ativado, né, daquela ansiedade crônica, daquele estresse crônico, que é um lugar muito difícil de tomar boas decisões. Então, gente, atravessem os desertos com alegria e com sabedoria, né? Cristo, lembre-se, olha, Cristo foi lá pro deserto. Ô, lindeza! Depois você assiste o restinho. Bom dia de trabalho, sua semana seja maravilhosa. Um beijo, vai com Deus, princesa, minha irmã querida. Então, gente, olhar pro deserto com bons olhos. Eu estou atravessando esse deserto, por quê? Por que eu tô nesse ponto cego? O que tá me trazendo para esse lugar? O que eu posso fazer da mais alta e elevada forma para eu sair desse lugar? Eu vou escolher uma coisa, vou renunciar a outra. Mas o que eu vou escolher aqui de melhor? Sem luta, sem fuga, sem querer me vingar de ninguém. Escolhas de vingança não tem força. Quando você escolhe alguma coisa para vingar de uma pessoa, isso não tem força. Você vai caminhar para o menos. Né? Ai, mas o meu marido me bate. Tá, então tudo bem, você não é obrigada a querer ficar mais com ele. Mas você pode fazer o seu melhor pro seu bem e não querer vingar dele. Deixa que a vida se encarrega de ensiná-lo, né? Nós não estamos desejando mal, né? A vida encarrega, gente. Isso é lei de causa e efeito. Não tem jeito. Se eu jogo um bumerangue envenenado pro outro, esse bumerangue cedo ou tarde ele vai voltar envenenado para mim, uai. É o que eu tô jogando pro universo. Não tem jeito de vir um bumerangue lindo, maravilhoso. Vai vir com o que eu enviei. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente envia, né? E as escolhas precisam ser sempre pro mais. Escolhas em detrimento de A, B ou C, D ou de você mesmo, elas não têm força, tá? Então a gente pode seguir um caminho seguro, né? Um caminho de auto-amor, um caminho onde a gente consiga observar e enxergar os pontos cegos, sair, né, desse estado de luta e fuga, sair dos caminhos difíceis, né, mas com aprendizado, com sabedoria e com aquela escolha de estar no mais e de levar o outro pro mais também, tá? Como eu já falei, no meu caso, né, quando eu estava lá no banco ainda, as constelações me ajudaram muito, né, no caso dessa cliente também, tem muitos casos, né, gente, tem centenas de casos, mas eu não posso ficar aqui relatando para vocês, que vocês têm que trabalhar, eu também, e o nosso bate-papo aqui é de 30 minutos, e ele já está se encerrando, mas não tem só o caminho da constelação. A constelação é um dos caminhos para a gente identificar os nossos pontos cegos. A meditação, a respiração consciente, né, a escrita terapêutica. Tem muitos caminhos que você pode seguir, né, para você se olhar, para você entender qual que é o ponto cego, o que está te trazendo tanta dor assim e qual a escolha, a melhor escolha, o que você vai escolher para sua vida. Eu só digo, renuncie o que não te faz bem. Né, mas renuncie assim com consciência, né? Usa a sabedoria do deserto, esse período aí, talvez de noite escura, para realmente aprender, né? Para realmente entender o que está acontecendo. Não sai na intempestuosidade, né? Atirando para tudo quanto é lado e fazendo más escolhas, né?
Conversa com a sua criança, fala assim, olha, eu tô vendo, eu tô observando sua criança interior e nós vamos decidir, né, tudo de forma clara, de forma consciente. Nós não vamos fazer pirraça, né? Nós vamos entender o que está acontecendo e realmente, como adultas, solucionar, tá? As escolhas intempestuosas, intempestivas, né? E às vezes ali na birra são da nossa criança. Então, a gente pode olhar para isso e sair do ponto cego com maestria e não com dor, tá bom? Esse era, né, o recado, a mensagem, a troca que eu queria fazer aqui com vocês hoje. Espero que tenha valido a pena para vocês, valeu muito a pena para mim. Estou aqui super energizada para começar a minha semana e desejo que vocês tenham uma linda e maravilhosa semana de boas escolhas. Se você estiver atravessando o deserto, se conecte com seu eu superior, faça suas orações. Você não está sozinho, isso eu te garanto. Ah, mas você não sabe? Sei sim. Você nunca estará sozinho, você nunca estará sozinha, nunca, é impossível. Viu? Aquele que nos fez, ele não nos desampara. Eu fico emocionada. Um beijo pra vocês, linda semana. Amo vocês.